Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou o Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos do início da campanha eleitoral. Comentamos a mais recente pesquisa Datafolha, as ameaças de golpe em grupos bolsonaristas. E ouvimos ainda a companheira Amanda Oliveira, que fala da cassação do vereador bolsonarista Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro. E companheirada, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando que teve início a campanha eleitoral. No último dia 16 de agosto, terça-feira, teve início o período dos 45 dias de campanha oficial. Hoje, portanto, é o quarto dia de campanha. E a gente tem visto no país inteiro as posições se colocando e o cenário se afirmando. De um lado, a gente tem as forças do campo democrático e popular, e do outro, as forças da extrema-direita, do reacionarismo, do que tem de pior em torno da candidatura do Bolsonaro. Bom, temos apenas 4 dias de campanha, ainda não começaram as inserções de televisão, mas o fato é que, a partir de agora, a gente não pode mais vacilar. Afinal de contas, se tinha alguém vacilando ainda, achando que a eleição estava ganha, resolvida, esse clima inicial de campanha demonstra que, bom, não é bem assim. Muito pelo contrário. A pesquisa Datafolha, divulgada no dia de ontem, por exemplo, indica uma diminuição da diferença entre Lula e Bolsonaro. Evidente, Lula continua liderando as intenções de voto, manteve os 47% de intenção de voto no primeiro turno que tinha tido na pesquisa anterior. Mas o Bolsonaro, assim como outras pesquisas já vinham indicando, cresceu 3%, reduzindo a diferença, que era de 18% para 15% entre os dois. Ah, Patrick, mas a vantagem ainda é muito grande. O Lula certamente vai conseguir vencer a eleição e provavelmente no primeiro turno. Bom, certamente essa é uma possibilidade e isso é o que todos nós queremos, mas queremos muito. Mas para que isso aconteça, gente, nós precisamos trabalhar muito. E o ambiente que a gente tem visto nesse momento é de que a eleição ainda não pegou para valer no país inteiro. Quem está caminhando nas ruas, vendo esses dias iniciais, percebe, primeiro, em algumas cidades, a ausência de materiais de campanha que deem volume e façam com que as pessoas identifiquem quem está constituindo uma maioria social. Por outro lado, o governo Bolsonaro e seus aliados estão descarregando tudo que podem, de recursos via orçamento secreto, entrega de obras e ações populistas de direita, por exemplo, reduzindo preços que eles próprios tinham aumentado. O fato, gente, é que a direita vai fazer de tudo para ganhar a eleição. Eles vão tentar até o último segundo e caso não consigam, como matérias divulgadas essa semana em vários portais, a partir do portal Metrópole, indicaram, articulam e defendem que haja um golpe. Em um grupo bolsonarista criado em 2021, vários empresários de grandes redes e lojas nacionais defenderam que, caso Lula seja eleito, é preciso um golpe. É preciso impedir que o Partido dos Trabalhadores e que Lula voltem a governar o Brasil. Essa, portanto, é a disposição de muita gente do lado de lá. Primeiro, ganhar a eleição. E segundo, não ganhando, não reconhecer o resultado e impedir a nossa posse. É por isso que, diante dessa disjuntiva e desse cenário, é essencial que todos e todas nós saibamos que a eleição não está ganha. E a gente tem que ganhar e levar, porque não adianta ganhar a eleição e não levar diante de uma extrema-direita violenta, raivosa e armada, que não entregará o governo de forma fácil e pacífica. Nesse sentido, a campanha presidencial do companheiro Lula tem que se tornar um movimento de massas. Essa ideia de esperança que Lula representa tem que sair das redes sociais e não pode esperar que a TV comece a transmitir inserções para que isso se inicie.
tem que ser desde já. Então, muita coisa tem que ser feita. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tem que entrar em ação. Os movimentos sociais têm que entrar em ação. Os movimentos populares, sindical, têm que entrar em ação. Como muita gente tem falado, essa é a eleição das nossas vidas. Ela é decisiva. É uma batalha final que vai ser travada principalmente em outubro. Mas que agora todos os movimentos são decisivos e a gente não pode se dar o direito de errar. Em especial, quando nós recordamos que parte daqueles que dizem por aí que a eleição já está ganha, diziam em 2016 que não ia ter golpe, diziam depois que o Lula jamais seria preso e diziam depois que o Bolsonaro jamais seria eleito presidente da República. As mesmas pessoas que disseram isso no passado, hoje já estão cantando a pedra de que a gente vai ganhar a eleição no primeiro turno. Portanto, muito, mas muito cuidado. Duvidar do mais trivial na aparente singelo. Façamos tudo, gente, mas tudo que está à nossa disposição e ao nosso alcance. É dedicar o tempo que nós tivermos todos os dias para fazer luta política, cultural, ideológica, de convencimento, da gente formar uma maioria social que permita a gente vencer a eleição, eleger Lula presidente, eleger uma forte bancada no Congresso Nacional, nas assembleias dos estados, eleger governos estaduais e conseguir empossar todo mundo e iniciar um processo de governo democrático e popular que desfaça tudo que foi feito pela direita, pelo menos desde o golpe de 2016, e inicie um novo ciclo de desenvolvimento no nosso país. E dito isso, aproveito para informar que agora, em ritmo de campanha e de eleição, a gente vai ter edições de podcast um pouquinho mais curtas, tá bom? E na edição de hoje, a gente convidou a companheira Amanda Oliveira, da direção da UNE, militante do Movimento de Mulheres e Feministas do Rio de Janeiro, para falar sobre a cassação do vereador bolsonarista Gabriel Monteiro, que ocorreu no dia de ontem na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Por 45 votos a 2 e 0 abstenções, é decidido ontem, na cidade do Rio de Janeiro, às 10 horas da noite e 5 minutos, a cassação do mandato do ex-vereador Gabriel Monteiro, por estupro de menores de idade, por abuso sexual e moral e violência contra as mulheres, não só fora de seu gabinete, mas dentro também com a sua própria assessoria. Eu sou Amanda Oliveira, militante feminista do Partido dos Trabalhadores e militante da tendência petista Articulação de Esquerda do Estado do Rio de Janeiro, e falo aqui com vocês um pouquinho do que foi esse processo ontem iniciado na tarde de quinta-feira aqui na cidade do Rio de Janeiro, com uma sessão aberta para toda a população assistir, não só lá dentro, presencialmente, mas também por lives. A gente viu muitas plataformas noticiando, né, a cassação, enfim, toda a sessão, acompanhando toda a sessão. Então, a gente sabe que ontem o Brasil inteiro estava atento à cassação do vereador misógino, estuprador, e que temos provas, agora sentenciado, julgado e sentenciado, e verdadeiramente colocado no lugar onde ele tem que estar, fora da Câmara dos Vereadores. Mas não vamos nos iludir. O movimento feminista não tem ilusões com a institucionalidade, que ainda é muito frágil para nos representar, para dar voz ao que realmente precisamos. A gente entende que, mesmo com a cassação do mandato do Gabriel Monteiro, ele ainda tem a oportunidade de se candidatar, assim como registrou sua candidatura a deputado federal, para concorrer nessas eleições ainda em 2022. E o projeto de Gabriel não se estende só a ele, não se finda só nele. Na verdade, ele ainda tem uma grande massa que não é só dele, mas sim desse fascismo bolsonarista que se implementou no Brasil, se enraizou, se aproveitando das fragilidades e das violências que já se alimentava nesse país. O projeto de Gabriel Monteiro não para só nele. Como eu disse, ele ainda tem realmente muita pretensão de se manter no poder, não só com a candidatura federal, mas a irmã dele vem também a candidata estadual aqui pelo estado do Rio de Janeiro. Nós não vamos também manter a ilusão com os vereadores de direita, que são fascistas, sim, são neoliberais, sim, e que muitas das vezes, na verdade, gente, todas as vezes, nunca se posicionaram com as mulheres.
E ontem eles até poderiam ter falado contra a cassação de Gabriel Monteiro, e de fato votaram. Foi realmente uma votação muito expressiva, mas mais uma vez eu reitero, o movimento feminista não tem ilusão. Vamos continuar muito atentas com esses vereadores que criaram Gabriel Monteiro, que criaram e alimentaram por anos, dando força a ele dentro e fora da Câmara dos Vereadores, dos espaços de poder. A gente sabe que hoje a gente tem uma direita que sabe escolher muito bem os seus aliados. E ontem a gente pôde presenciar Gabriel Monteiro sozinho, praticamente sozinho. Foram 2 votos contra a cassação de Gabriel Monteiro, e isso mostra muito bem que o projeto da direita é muito mais inteligente do que podemos achar. Então, nós, mulheres brasileiras, cariocas do estado do Rio de Janeiro, nós nos manteremos muito bem atentas e muito bem organizadas nas bases, lutando para que a gente possa ocupar, sim, mais lugares de poder e mudar essa institucionalidade que protege e que ainda ampara muitos desses que tentam atentar contra as nossas vidas. Não vamos parar e não vamos recuar. Ontem, mesmo sob ameaças, mesmo sob muitos ataques, inclusive racistas dos apoiadores de Gabriel Monteiro, resistimos. Foram 7 horas gritando, dando voz às mulheres brasileiras. E me sinto muito emocionada de ter participado dessa luta e de continuar no fronte junto com as mulheres. Queremos um Brasil que seja das mulheres e para as mulheres. Como maioria do povo, exigimos o respeito dentro e fora das casas de poder, dentro e fora de nossas próprias casas. Nós queremos uma realidade que condiz com o Brasil que nós realmente sonhamos e lutamos tanto. Eu fico por aqui, espero que essa luta não termine por aqui. Nós vamos continuar batalhando para que agora o próximo passo seja a impugnação dessa candidatura e vamos estar muito vigilantes, não só pelos nossos corpos, mas pelas nossas vidas e pela política de sobrevivência que é necessário para a mulher do Brasil. Valeu, Amanda. Obrigado pelo informe, companheira. É isso aí. Fora bolsonaristas, fora machistas, não passarão. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente volta aqui na próxima segunda-feira com mais informações, falando um pouco da conjuntura, mas principalmente a partir de agora das eleições de 2022 e o movimento que vai fazer de Lula presidente, derrotando Bolsonaro, o bolsonarismo e os seus aliados. Saudações petistas para Bolsonaro e Lula 13 presidente.